Olá, eu sou a Diana Bencatel e este é o podcast da Conservação num Clique, um podcast dedicado à preservação de coleções. Desde sempre que tive uma grande paixão por tudo que é antigo. Comecei por estudar arqueologia e mais tarde tornei-me especialista em conservação de coleções. Já trabalhei nos mais diversos contextos e, por experiência própria, acredito que podemos fazer sempre algo mais para cuidar ainda melhor das nossas coleções, mesmo com recursos limitados. Criei este podcast com o objetivo de partilhar consigo conhecimentos e ferramentas úteis de forma descontraída e descomplicada. Quero transmitir-lhe estratégias que possa começar a aplicar já hoje junto aos objetos que quer conservar. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem se preocupa com conservação de coleções: como identificar e controlar a presença de insetos junto aos objetos. Isto é especialmente importante para quem tem coleções mais apetecíveis para alguns insetos, como é o caso de obras em papel, mobiliário ou coleções etnográficas. A verdade é que podemos ter desde pequenas pragas, quase invisíveis, até grandes infestações que podem pôr em risco coleções inteiras em bibliotecas, arquivos e museus. Sei que este é um desafio para muita gente. Por isso, neste episódio, vou dar-lhe dicas preciosas para ajudar a proteger as coleções dos bichinhos que andam por aí. Felizmente, existe um método bastante eficaz para lidar com esta questão. Chama-se Gestão Integrada de Pestes, ou em inglês chama-se Insect Pest Management. Quando virem escrito IPM, é isto que significa, Insect Pest Management. E, na verdade, é um conjunto de estratégias que inclui a prevenção, a monitorização, a identificação e o controlo. Portanto, são 4 passos para lidar com esta questão das pestes. Então, vamos falar sobre cada uma destas estratégias. E vamos começar, naturalmente, pela prevenção. Já diz o ditado que mais vale prevenir que remediar. Eu também sou apologista disso. E isto aplica-se que nem uma luva a esta questão das pragas. O ideal é mesmo prevenir, porque quando temos uma infestação instalada, aí sim, é o cabo dos trabalhos. É algo que consome muito tempo e dinheiro, para além de perdermos normalmente património, perdermos bocados das peças, não é? Partes de texto, partes do objeto, das folhas, o que for, e, portanto, o ideal é evitar que isto aconteça. Então, e o que é que podemos fazer para evitar que os insetos rondem a nossa coleção? Deve-se garantir uma boa circulação de ar dentro dos espaços e evitar microclimas que sejam assim atrativos, confortáveis para os insetos estarem e se reproduzirem. Deve-se limpar os espaços e os móveis regularmente, de preferência com aspirador de sucção regulável e com panos secos. Deve-se evitar o uso de água, ok? E eu já não é a primeira vez que conto que no museu onde trabalho há bastante tempo, foi uma das primeiras instruções que dei à senhora da limpeza, foi que não queria que usasse água para limpar o que quer que fosse no museu. Outra coisa muito, muito importante. Todos os novos objetos que entrem para a coleção devem ter um período de quarentena, ou seja, devem ser colocados num espaço afastado do resto da coleção, devem ser colocados sempre que possível dentro de um saco fechado, selado e, se possível, transparente para vermos o que é que se passa lá dentro. E os objetos devem ficar assim durante cerca de 2 meses. Que é para, se houver atividade de insetos nos objetos, haver possibilidade de vermos o que é que se passa e tratar se for necessário. Estes novos objetos depois devem ser inspecionados e limpos antes de serem colocados junto do resto da coleção. Para se forem com insetos, com ovos, o que quer que seja, remover-se tudo isto antes de ser colocados junto do resto da coleção.
Por exemplo, objetos que se identifique que realmente têm algum tipo de infestação, por vezes têm de ser desinfestados e depois desta desinfestação devem ser limpos também, não é? Antes de serem colocados junto do resto da coleção. Portanto, a limpeza tem de ser feita sempre, havendo ou não infestação. Para além disso, deve-se evitar ter junto das coleções carpetes, plantas, comida, bebida e animais. Assim, evitamos criar condições favoráveis para os insetos se alimentarem, para se esconderem, para reproduzirem, ok? Não queremos criar condições para eles quererem morar junto das nossas coleções. Queremos que eles se afastem e escolham outros sítios. Depois vamos à segunda e terceira estratégia que fazem parte da gestão integrada de pestes, que é a monitorização e identificação. É muito importante detectar cedo a presença de insetos. E a verdade é que há insetos que não fazem mal nenhum, como é o caso de aranhas ou moscas, mas o caso é bem diferente e torna-se preocupante quando detectamos, por exemplo, junto de livros e documentos, muitos peixinhos de prata que atacam este tipo de material, atacam o papel, ou se encontramos nem que seja um caruncho ou térmita. No Brasil penso que lhe chamam cupim, o caruncho e a térmita são insetos que podem ser devastadores para coleções em papel e também para madeira, por exemplo. Portanto, se detectar um que seja, é preciso entrar em ação para exterminar todos os carunchos, todos os carunchos ou térmitas que possa haver naquele espaço. E aqui há dias estive a falar com um técnico de uma empresa de controle de pragas que tinha ido verificar umas armadilhas no museu e ele disse que o caruncho é um tipo de inseto que se consegue eliminar em algumas semanas, muitas vezes com tratamentos de anóxia, algumas semanas, alguns meses. No caso da térmita pode demorar anos, às vezes 5 anos. E mesmo assim, às vezes não se consegue resolver completamente, porque por vezes o ninho das térmitas está fora do edifício e nem se sabe onde está. Portanto, é mesmo necessário, assim que se detecte este tipo de inseto, atuar logo e pedir ajuda a especialistas da área, empresas especializadas na área. Ora bem, e voltando aqui à monitorização. Para percebermos que insetos andam perto das coleções e em que quantidades, deve-se fazer uma monitorização cuidada. Isso é, na verdade, uma tarefa fácil e barata. Basta pôr armadilhas, daquelas com cola, onde os insetos ficam coladas, no chão, junto a paredes ou estantes. E depois basta verificar estas armadilhas regularmente. Eu gosto de fazer uma verificação mensal e registar os tipos e quantidades de insetos que foram apanhados em cada armadilha. Eu normalmente até marco com uma caneta daquelas tipo de acetato, faço uns pontinhos à volta dos insetos que detectei, para da próxima vez que for ver a armadilha não contar com esses, porque esses já foram registados, senão às vezes estamos a registar sempre os mesmos. Fica aqui esta dica. Também se deve inspecionar regularmente as coleções para procurar sinais de ovos, larvas ou até pequenos montes de serrim que nos indiquem que andam por ali bichinhos indesejados. E para isso é muito importante mostrar ao pessoal da limpeza exemplos destas pistas para quando for alguém da limpeza que encontre alguma destas coisas, nos avisar, mesmo que entretanto limpem, porque senão limpam e não dizem nada e podemos ter ali um problema a desenvolver-se sem nós sabermos. Portanto, é muito, muito importante envolver o pessoal da limpeza
no fundo, nesta monitorização. Eles também ajudam a fazer uma espécie de monitorização assim informal. Depois vamos à quarta estratégia, que faz parte da gestão integrada de pestes, que é o controlo, que é quando realmente já temos um problema. Se for identificada uma infestação, primeiro é não entrar em pânico, ok? Há de se resolver. Depois, deve-se começar por isolar os objetos que estejam infestados. Se forem pequenos, deve-se colocar, por exemplo, dentro de sacos fechados e afastados de outros objetos que possam ser de que os insetos possam gostar também, e para evitar que os insetos passem para outras peças. Depois, o ideal é recorrer a métodos seguros de desinfestação, como é o caso da anóxia. Este é um método não tóxico que elimina insetos, substituindo o oxigênio por um gás inerte. Agora, cada vez é mais frequente vermos estas bolhas de anóxia, portanto, a anóxia pode ser feita por exemplo, numa pequena sala feita especificamente para esse efeito, ou se for para fazer em locais diferentes, pode-se usar bolhas. E então faz-se uma bolha à medida da área que a coleção, que os objetos infestados ocupam, e depois é retirado o oxigênio, é colocado um gás inerte e os objetos têm de ficar assim nesta bolha durante cerca de 2 meses. É contar mais ou menos com esse período. Também é cada vez mais frequente fazer-se desinfestação por congelação ou com altas temperaturas, mas isto deve ser feito apenas por técnicos que sabem o que estão a fazer, sabem que temperaturas se devem aplicar e que procedimentos devem seguir para não pôr em risco os objetos. Em Portugal, estas duas técnicas ainda não são muito usadas, que eu saiba, e por isso, em caso de dúvida, por favor, não use o congelador lá de casa, não use o congelador do talho mais próximo da sua instituição. Por favor, não faça isso, pode pôr em risco mesmo os objetos. Em vez disso, contacte uma empresa de desinfestação como a Rentokil ou a Anticimex, ou conservadores do tipo de objeto que estiver infestado e que tiver em mãos, para decidir com mais informação que tratamento é que é seguro fazer. Portanto, é sempre melhor contactar alguém que seja mais especialista nesta área. E, por favor, evite usar produtos químicos que podem danificar os materiais, para além de poderem ser um risco para a sua saúde e para a das outras pessoas que estão por perto. Portanto, procure o apoio de especialistas e desta forma é mais provável que a infestação seja tratada de forma adequada e segura para toda a gente. É importante salientar que realmente a prevenção é a melhor forma de evitar problemas com pragas e, portanto, é um trabalho que deve ser feito mesmo de forma contínua, pôr-se armadilhas, verificá-las todos os meses e quando se faz esse trabalho, consegue-se muitas vezes atuar antes de se ter um grande problema. Portanto, o controlo é mesmo só em último caso quando temos uma infestação instalada. Vai ver que se aplicar estas 4 estratégias da gestão integrada de pestes, prevenção, monitorização, identificação e controlo adequado, vai evitar muitos problemas e proteger a sua coleção. E chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigada por ter ouvido até ao fim. E se achou as estratégias que partilhou úteis, sugiro que envie este episódio a um colega a quem também possa ser útil. Por exemplo, alguém que precise de ajuda para evitar pragas ou para lidar com uma infestação já instalada.
E se ainda não subscreveu o podcast da Conservação num Clique, aproveite para subscrever agora para não perder nenhum dos próximos episódios. Resta-me desejar-lhe tudo bom e até ao próximo episódio.